E aí, caras, começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts e nós teremos um livro da 8ª história de Harry Potter. Sim, meus amigos, foi anunciado ontem, no dia 10 de fevereiro, que Harry Potter and the Cursed Child, em tradução livre, Criança Amaldiçoada, a peça de teatro de Harry Potter que estreia agora em julho desse ano, vai virar um livro. Se tu não sabe do que eu tô falando, eu até te perdoo, porque eu admito que eu não falei sobre Cursed Child ainda aqui no canal. Na época que saiu as notícias e tudo mais, acabou que eu não fiz um vídeo sobre isso, porque eu até queria fazer, mas eu comecei a teorizar um monte de coisa em cima e acabei me enrolando e no fim não fiz. Então vamos dar uma resumida aqui. Harry Potter and the Cursed Child está sendo tratada como a 8ª história de Harry Potter 19 anos depois, e é uma peça de teatro aí que vai se passar logo após o epílogo de Relíquias da Morte, ou seja, o Harry e a Gina levam seus 3 filhotinhos lá pro Expresso de Hogwarts e tudo mais, e embarcam Tiago, Sirius e Alvo Severo, seus 2 filhos homens, no Expresso de Hogwarts, e é a partir daí então que Cursed Child começará. E essa notícia de que a peça vai virar livro provavelmente foi a coisa que mais me deixou feliz nos últimos tempos em relação a Harry Potter, porque eu lembro que quando eu tava fazendo o roteiro do vídeo lá que eu ia fazer sobre Cursed Child e tudo mais, eu me indagava o tempo todo do porquê que essa história vai ser só uma peça de teatro. Por que só quem mora em Londres, ou então quem tem dinheiro e oportunidade de ir pra Londres, vai ter a chance de descobrir o que aconteceu com Harry, Ron e Hermione depois de 19 anos e tudo mais. E esse livro da peça vem pra iluminar as nossas vidas, que com certeza estavam um pouco mais tristes antes dessa notícia, e vai fazer com que todo mundo tenha acesso à história ao mesmo tempo, e isso é magnífico. Na realidade não vai ser exatamente ao mesmo tempo, deixa eu explicar. A peça tem estreia oficial no dia 30 de julho, e o livro vai ser lançado só no dia 31, aniversário de Harry Potter e de J.K. Rowling. Dia 31 de julho, pra quem não sabe, é aniversário dessas duas pessoas que eu mais amo na minha vida, mas quem ganha presente é a gente, não eles. Então quem teve a chance de assistir a peça no dia da estreia vai saber o que acontece antes de todo mundo. Mas não tem problema, eu tava achando que eu não ia saber a história dessa peça nunca, e agora eu vou saber, então isso me deixa muito feliz. Dando uma resumida geral sobre essa peça, já foi divulgado que Cursed Child girará em torno do filho de Harry Potter, Alvo Severo, o filho dele do meio, deixando bem claro que Harry Potter e a Criança Amaldiçoada não necessariamente quer dizer que a Criança Amaldiçoada é o Alvo Severo, e eu já vi muita gente falando isso na internet. Nossa, por que será que o alvo é a criança amaldiçoada? Não, na sinopse da peça não fica explícito que o alvo é de fato essa criança, só fala que a peça vai girar em torno dele. Assim como o nome do primeiro livro de Harry Potter é Harry Potter e a Pedra Filosofal, o livro fala sobre o Harry, né, e não que o Harry é uma pedra. Ou seja, tem grandes chances do alvo não ser a criança. Eu vou ler a sinopse da peça e agora do livro também, aqui pra vocês entenderem melhor. Foi difícil ser Harry Potter e não é muito mais fácil agora que ele é um funcionário sobrecarregado no Ministério da Magia, um marido e pai de 3 crianças com idade para ir para a escola. Enquanto Harry combate um passado que se recusa a ficar onde devia, seu filho homem mais jovem, Alvo Severo, precisa lutar com o peso de um legado familiar que ele nunca quis. Enquanto passado e presente se fundem abominavelmente, ambos pai e filho descobrem a inconfortável verdade. Algumas vezes, as trevas vêm de lugares inesperados. Essa sinopse, na minha opinião, não revela muita coisa, mas pra mim ela deixa claro uma coisinha. A peça não vai falar apenas do alvo, mas sim do alvo com o Harry, dessa relação dos dois. A gente não sabe como vai funcionar, se vai abordar a vida dos dois ao mesmo tempo, inclusive é uma teoria bem legal que eu já ouvi de algum amigo meu que eu não lembro quem é, desculpa cara, mas a J.K. Rowling e os produtores da peça já falaram em vários lugares que essa história foi escolhida pra ser contada em forma de peça de teatro e tudo mais, porque é o único jeito em que ela se encaixava. O que me leva a crer que a peça vai contar a vida do Harry e do alvo ao mesmo tempo, simultaneamente, porque peças de teatro geralmente faz isso. Não que eu seja um grande entendedor de teatro, eu definitivamente não sou, mas as que eu conheço geralmente foram contadas de tal forma. Falando sobre esse lance de criança amaldiçoada e tudo mais, como eu disse, não foi confirmado que vai ser o alvo, mas as pessoas que falaram que a criança é de fato o alvo, disseram que ela vai ser a criança amaldiçoada porque ela tem que lidar com o peso de ser um Potter e tudo mais, mas eu acho que isso é muito clichê e muito fácil de ser escrito, digamos assim, sabe? A J.K. Rowling é muito mais inteligente do que óbvia. Provavelmente, se o alvo for a criança amaldiçoada, não é por causa disso, provavelmente é por causa de outra coisa que vai acontecer. A gente até não sabe se essa maldição do título realmente é uma maldição propriamente dita, sabe? Tipo, a maldição de defesa contra a raça das trevas lá, que nenhum professor ficava mais de um ano, ou se é um título meio fantasia, assim, nossa, é uma criança amaldiçoada porque ela tem que lidar com o passado dos pais
faz e etc. Então fica a dúvida aí no ar. Agora vamos a uma coisa que me preocupa um pouco sobre essa peça Harry Potter and the Cursed Child. E eu lembro que quando eu li que isso ia acontecer, eu fiquei bastante decepcionado. A peça não é de autoria da J.K. Rowling, meus amigos. A peça foi escrita por John Tiffany e Jack Thorne, e eles só chegaram com o roteiro pronto pra J.K. Rowling e falou: cara, a gente escreveu isso, a gente quer fazer uma peça, o que que tu acha? E ela falou: maneiro demais, bora. Claro que ela deu uns pitacos, ela modificou alguma coisa, mas a história original, o enredo original não saiu da cabeça dela. Não foi ela que pensou: nossa, 19 anos depois isso aconteceu. Ela simplesmente aceitou. E eu tô vendo muita gente falar que tá triste porque isso basicamente é uma fanfic autorizada pela J.K. Rowling. Eu não enxergo dessa forma, porque se ela deu uns pitacos, se ela modificou alguma coisa, de fato ainda tem a alma dela naquilo, né? Mas eu admito que eu ficaria extremamente mais feliz se a ideia do roteiro tivesse partido da cabeça dela e aí sim eles tivessem ido lá fazer a peça. Outra coisa importante é que esse livro vai ser lançado, digamos assim, 2 vezes. A primeira edição dele vai ser meio que como se fosse um livro prévia. Eles estão chamando de edição especial dos ensaios, então vai ser o primeiro roteiro ali dos ensaios e tudo mais, porque pra quem não sabe, a peça vai ser exibida previamente para algumas pessoas privilegiadas antes da estreia oficial no dia 30. Então esse primeiro livro que vai sair vai ser esse livro da prévia, e depois, quando a peça já tiver umas semanas em cartazes ali com o roteiro oficial, de fato, aquele que eles vão fazer para as pessoas que vão assistir a peça, tipo, de verdade e não a prévia, aí sim vai sair outra versão com o roteiro oficial e tudo mais. Eu não tô nem ligando, eu quero as duas aqui na minha prateleirinha, por mais que elas tenham uma capa igual, alguma coisa assim, eu quero as duas e não tô nem aí. Uma versão do livro da peça já tá em pré-venda pela Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição caso tu queira ver. Aparentemente a edição em hardcover vai custar $29 e vai ter 320 páginas, meus amigos. Quando a J.K. Rowling lançou o conto da Armada de Dumbledore em 2014 na Copa Mundial de Quadribol, se tu não sabe do que eu tô falando, eu também vou deixar o link aqui na descrição. O conto tinha, sei lá, 2 páginas e eu já morri de excitação porque foi a coisa mais foda que ela poderia ter feito depois do fim da série e tal. E agora Harry Potter nos presenteia com 320 páginas sobre esse universo e eu tô muito feliz com isso, sério, muito feliz mesmo. Novamente, aquilo que eu tava falando, é como se a gente tivesse um 8º livro de Harry Potter, meus amigos. Eu não gosto de falar muito bem isso, porque pra mim só seria um 8º livro de fato se fosse um romance escrito pela J.K. Rowling. E quando eu digo romance, eu não quero dizer história de amor, tá? Tô falando romance e história mesmo, narrativa. Pra mim o 8º livro só seria se fosse assim, mas é claro que eu me contento com essa 8ª história. E no mais é isso, galera, o que eu tinha pra falar com vocês aqui sobre a peça Cursed Child e agora também sobre o livro de Cursed Child. Meu Deus, como é emocionante falar isso pra mim. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Teremos de fato um novo livro de Harry Potter. Isso, cara, é provavelmente a notícia mais foda que a gente já teve desde o fim da série literária lá em 2007. 9 anos depois a gente é bombardeado com um 8º livro, cara. Imagina, ali na minha coleçãozinha ali, ó, do lado de Relíquias da Morte ali, tá vendo? Eu já tô vendo ali o livro do roteiro ali, ó, na moral, na minha imaginação ele tá ali. Não esqueçam também que, pelo menos pra mim, é muito provável que esse roteiro virando um livro, esse livro vire um filme, cara. E se isso virar um filme, na moral, eu não tenho estruturas de verdade. Então eu vou morrer com Animais Fantásticos que nem tem o Harry, Ron e Hermione. Imagina um filme de Cursed Child com o Harry, Ron e Hermione mais velhos e tal. Meu coraçãozinho não aguenta, sério. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Vamos compartilhar o vídeo aí com todo mundo, pra todo mundo saber de fato como vai funcionar esse livro. Infelizmente a internet é uma bosta, eu já vi um monte de gente compartilhando um monte de mentiras sobre essa notícia e tal, e nesse vídeo eu acho que vocês conseguiram entender melhor como vai funcionar. Então espalha ele aí pra todo mundo fazendo favorzinho pra mim. No mais então, o vídeo vai ficando por aqui, valeu e é nóis!